Cara, eu tô cansado. Esses últimos 2 dias foram extremamente desgastantes e, assim, basicamente tudo que eu preciso fazer em relação à mudança já tá praticamente pronto, tá ligado? O escritório lá, em teoria, já tá montado quase tudo. Falta levar uma estante nova, falta terminar de botar as placas acústicas ali pra tirar o som. Mas esses últimos 2 dias foi, tipo, montando tudo que tinha que montar, móvel, etc. Foi cansativo, mas agora só semana que vem, depois da semana da corrida, que eu vou precisar voltar. E daí finalizar, que é realmente só levar as coisinhas finais que faltam. E daí semana que vem é quando vai acontecer de fato a mudança. Eu poderia já mudar pra lá agora se eu quisesse. Eu só não vou porque final de semana de corrida eu prefiro fazer onde já tá tudo montado, sabe? Iluminação, computador e tal aqui. Deixar tudo bonitinho da maneira que tem que ser. E no dia que eu vou estar completamente... Tipo assim, cara, é inacreditável. A gente teve agosto inteiro não acontecendo porra nenhuma. Nada, absolutamente nada. Nos 2 dias que eu fico o dia inteiro lotado de coisa pra fazer, desgastante, cansado, todos os breakings desse esporte resolvem sair juntos, tá ligado? Todas as notícias, todos os acontecimentos, que é uma bomba nuclear no meio da sede da FIA, hoje. Tudo, absolutamente tudo acontecendo nesse dia 19 de agosto. E hoje ia ser só um vídeo pra comentar sobre o álbum que foi anunciada a renovação. Eu já tinha até separado alguns tópicos que eu queria conversar com vocês e agora tudo aconteceu, tá ligado? Absolutamente tudo. E a gente vai comentar um pouquinho de tudo nesse vídeo aqui, sobre todas as notícias de pilotos, etc. Teve também a questão de Singapura, mas aí eu vou deixar pra amanhã. Sobre o possível cancelamento do GP de Singapura, eu deixo pra comentar amanhã, tá ligado? Agora, vou falar sobre todas essas trocas, toda essa maluquice, todo esse caos do mercado de pilotos que aconteceu neste dia 19 e que pode ter repercussões muito grandes pensando na próxima temporada. Obviamente eu tô falando dos casos da Williams, que anunciou a renovação dos seus 2 pilotos, pro Albon e pro Sainz, e do caso Red Bull, que é muito mais complexo, e eu vou falar com mais detalhes. Eu vou passar primeiro aqui por cima da questão da Williams, que é mais simples, eu passo de forma mais rápida. Depois eu falo de toda a questão da lesão do punho do radiar, o Lawson indo pra Red Bull e o Tsunoda indo pra Vicarb agora pro GP da Holanda. Então, é uma situação maluca, complexa e que tem muitas vertentes. Eu já falo dela, vou falar rapidamente aqui da questão da Williams. Bom, a Williams anunciou sua dupla oficialmente, então, para 2027. Foi anunciado hoje o piloto final. O Sainz foi renovado hoje, no dia 19, né? 20, quando vocês estão vendo esse vídeo, já é o dia seguinte. O primeiro foi o Albon, anunciaram. Acho que essa daí não surpreendeu ninguém. Não tinha ninguém interessado no álbum fora a Williams, e a Williams também não tinha razão para não renovar com o álbum. É um piloto que tá lá desde 2022, é um piloto que serve muito bem a equipe, é um piloto que cumpre o seu papel lá dentro, não vem muito bem nesse período de 365 dias, né, de um ano, não vem num período muito bom, mas... Assim, no geral, acho que é algo que é perdoável, considerado tudo que ele fez, todo o tempo que ele passou na equipe, todo o apoio que ele já deu, tudo que ele fez pela Williams, eu acho que é completamente... Isso se torna completamente irrelevante esse último ano não tão bom, e ainda mais porque 2026 também nem tem muito o que cobrar, o Williams tá uma merda, tá ligado? Acho que uma avaliação mais aprofundada sobre renovação ou não do álbum cabe em 2027 se entregar um carro bom. É até por isso que eu acho que renovaram só com um ano com ele, porque perceberam que também ele não tá aquelas coisas. Mas o carro tá uma merda, não dá pra também julgar tanto por não estar performando bem esse ano. Dá mais um ano, se o carro tiver melhor em 2027, aí você consegue de fato julgar se as performances deles estão boas ou não. Também tivemos a renovação do Sainz num contrato multianual, ou seja, pelo menos até 2028. Aí, segundo o que eu tô lendo nos rumores, saíram mais notícias depois que eu fiz os shorts do clube da F1 falando sobre a renovação do Sainz. Aparentemente o Sainz... não, na verdade eu não postei esse shorts ainda. Quando eu tô gravando esse vídeo, pelo menos eu não postei ele. Mas aparentemente o Sainz é foda. O Sainz tem uma renovação ali num contrato que vai botar ele como um dos pilotos mais bem pagos do grid. Aproximadamente 30 milhões de dólares é o que ele vai ganhar. É um salário altíssimo, bota ele no top 5, se eu não estiver enganado agora de cabeça. Bota ele no top 5 de pilotos mais bem pagos do grid, que eu acho um salário muito alto. Eu já fiz um vídeo inteiro falando sobre essa situação, não vou aprofundar sobre a questão do salário. Tem um vídeo aqui inteiro falando exatamente minha opinião sobre este salário em relação ao Sainz, e eu sou completamente contra esse valor ser pago a ele. Mas em relação ao piloto, apesar dele mijar na Williams em toda oportunidade e tal, pra Williams ele é um bom piloto. Ele é um bom piloto. Apesar de todas as minhas críticas, tudo que eu falo do Sainz, ele é um bom piloto.
para uma equipe como a Williams, caso eles tenham um carro melhor para 27, 28 eventualmente, né, nesses mínimos de 2 anos de contrato que eles tenham, o Sainz é alguém que vai entregar uma boa performance, alguém que vai entregar bons resultados para a Williams, como fez nesse mesmo período que eu falei do álbum de 365 dias. Nesse último período de um ano, o Sainz vem sendo um piloto melhor que o álbum para Williams. Isso é um fato. É quem pontuou muito mais que o álbum. Então, para Williams, ele é um bom piloto. Claro que tem toda essa questão, que eu critico ele muito, dele mijar no próprio pato, ele pisar em cima da Williams, isso eu fico muito puto. Mas em questão de entrega de resultados, ele tá fazendo um bom trabalho, eu entendo a renovação, não sou a favor desse contrato gigantesco que deram, mas o Dorilton agora tem dinheiro e quer gastar esse dinheiro, então gaste, tá ali, né, gastando com o Sainz. A dupla é boa, gosto, não acho que o Sainz valha os 30 milhões de dólares por ano, mas a Dorilton tem dinheiro, isso não entra no teto de gasto, então pra eles foda-se. Não é um valor que vai fazer falta, se eles têm esse dinheiro, paga, então tá lá, né, tá lá. Mas é isso, essa é a minha opinião, acho que é uma boa dupla, boa pra Williams, pra pelo menos 2027, daí avalia se 2028 continua com o álbum ou não, depois 28 ali supostamente, pelo menos até 2028, o contrato Sainz, dá pra dar uma reavaliada sobre a situação dele também. Mas é isso, em questão da Williams, não tem muito mais, acho que, o que comentar. Eu poderia aprofundar um pouco mais em algumas discussões sobre o álbum, Sainz e tal, mas eu quero fazer a discussão principal sobre o tema que eu sei que vocês mais querem ouvir no momento, que é a questão da Red Bull. Bom, vamos fazer na questão do dominó, né? O primeiro dominó que desbloqueou todos os outros dominós foi o Isack Hadjar, que tinha até anunciado um capacete especial pro GP da Holanda, olha só, que não vai nem poder usar. O GP é onde ele pegou o seu primeiro pódio, o seu único pódio até o momento, ainda tá rolando, eu vou fazer um vídeo disso também, mas ainda tá rolando um processo na justiça em relação à Red Bull em questão do pódio de Mônaco, ainda não acabou esse processo, tá? E a gente teve uma atualizaçãozinha sobre ele, mas, assim, por enquanto o único pódio que o Hadjar tem é o da Holanda do ano passado. E ele fez um capacete especial, celebrando isso também, evidentemente, e tal, mas ele lesionou o próprio punho. E aparentemente, o que a gente sabe até o momento, apesar de todos os memes, a gente sabe, né, quando alguém lesiona o punho, principalmente alguém do gênero masculino lesionando o punho, de onde que vai chegar as brincadeiras, mas na questão do Hadjar, a lesão do punho dele não veio por conta disso, obviamente, veio porque supostamente o Hadjar, isso aqui não é supostamente no caso, mas o Hadjar, ele é alguém que pratica luta, ele é um cara que gosta muito desses esportes de luta, ele praticava vários deles antes de fazer na Fórmula 1, quando chegou na Fórmula 1 parou de praticar alguns, mas continuou outros, e supostamente ele lesionou o punho treinando boxe. Vocês podem ter certeza que no próximo contrato dele com a Red Bull vão botar que ele não pode treinar boxe, tá? Vocês podem ter certeza disso. Mas a grande questão é que ele treinando boxe ali, aproveitando as férias de agosto, acabou lesionando o punho de uma maneira que, bizarramente, não pode nem pilotar um carro de Fórmula 1. Não sei o que aconteceu, porque o Stroll lá com o punho esfarelado correu o GP do Bahrein só pra não deixar o Drogovic correr, mas aparentemente a lesão do Hadjar não vai deixar nem ele participar da Holanda. Então, tipo assim, cara, se ele teve uma lesão no nível de não poder nem participar da Holanda, eu imagino como que não vai ser na próxima etapa. É Monza, se eu não me engano, depois. Eu falei há pouco tempo atrás em outro vídeo, eu já me esqueci qual que é a etapa depois da Holanda, mas eu sei que vai ter uma semana de pausa, né? Vai ser Holanda, uma semana de pausa e depois Itália, exatamente isso. Eu fico me questionando como é que vai ser ele nesse GP da Itália, tá ligado? Pô, se é uma lesão a ponto de tirar ele da Holanda, eu fico me questionando se ele vai aguentar chegar lá no GP da Itália também, mas por enquanto que a gente tem de informação é que ele não vai correr só o GP da Holanda. Isso abriu o caminho e criou um dilema de que a Red Bull deveria subir um dos seus dois pilotos da Racing Bulls para a equipe principal. E obviamente foi o senhor substituto de lesões na Holanda. Se eu ganhasse R$1 para cada vez que o Lawson substituiu um piloto da Red Bull, porque ele lesionou o punho na Holanda, eu teria R$2, o que não é muito, mas é muito estranho que tenha acontecido exatamente 2 vezes. Assim como o Lawson ganhou a oportunidade dele substituindo o Ricciardo que lesionou o punho na Holanda, ele da mesma forma substitui o Hadjar que lesionou o punho na Holanda mais uma vez, agora na Red Bull, tendo a segunda oportunidade. E muita gente questionou, por que não foi o Lindblad, por que não escolheram o Arvid e tal, e honestamente a escolha correta é o Liam Lawson, tá? A escolha correta pra mim é o Liam Lawson. Eu fiz o vídeo no clube, né, dando minha opinião sobre toda a situação, sobre toda essa novela de quem deve ser o futuro da Red Bull, que eles vão fazer em questão do Tsolov. E hoje o principal pontuador da Racing Bulls é o Lawson ainda. Ele está melhor hoje que o Lindblad. Eu falo no vídeo, o potencial do Lindblad é muito maior. Isso é evidente, porque com 18 anos ele tá fazendo essa puta temporada. O Lawson já tem 24, ele já tá bem mais velho, beleza. Mas hoje ele ainda é o melhor piloto.
Então, se você quer tentar maximizar os resultados, você tem que colocar o Lawson. O Lindblad fique ali na Racing Bulls, continue mostrando o trabalho que ele tá fazendo, continue evoluindo, é isso. O principal piloto hoje da Racing Bulls é o Lawson. E assim, no médio prazo, como eles não pretendiam perder nem Verstappen nem Radiar, o Lawson ficava nesse limbo porque eles não iam demitir um dos dois pilotos para colocar o Lawson, não tem cabimento fazer isso. Mas, se um dos dois pilotos se machucasse, que foi algo que eu não levantei no vídeo, mas se isso acontecesse, e aconteceu, o substituto direto deveria ser o Lawson, porque vem sendo o principal piloto da Racing Bulls, vem entregando os melhores resultados de corrida, e é quem tem uma experiência já na equipe, mesmo que tenha sido uma merda. Mas é claro, outra gestão e outro carro, principalmente. Então agora ele recebe essa nova oportunidade, que é uma chave de ouro importantíssima para ele poder tentar se mostrar mais uma vez pro grid, se mostrar pro mundo da Fórmula 1 que ele pode ser um piloto desejado, que ele pode ser um piloto que corresponde às expectativas. E essa pode ser a oportunidade gigantesca para ele, oportunidade de ouro agora de fato, dele se mostrar pro grid e tentar sair desse limbo Gasly, tal qual o Gasly conseguiu encontrar uma saída e foi pra Alpine. Essa é a oportunidade dele de se mostrar para todo mundo e falar, ó, se me derem um carro eu entrego resultados. E daí equipes que estiverem precisando disso vão atrás dele. Para a própria Red Bull, eu ainda acho que seja muito difícil, porque eles já têm o Radiar e o Verstappen. O Radiar tá fazendo uma boa temporada, o Verstappen também tá fazendo uma boa temporada, evidente, eles não vão chutar o Verstappen de qualquer jeito. Mas não tem cabimento hoje para tirar o Radiar da equipe principal, a não ser que, sei lá, o Lawson faça uma puta corrida e vença esse GP do Holanda. Se o Lawson vencer esse GP do Holanda, aí, meus amigos, a gente tá falando de um cenário extremamente maluco que vai acontecer nessa Red Bull, tá? Aí é que acaba todas as análises que eu falei até agora, que já foram feitas até agora. A gente vai ter um cenário completamente diferente em relação ao futuro do Lawson. Mas eu não acho que ele vai vencer a corrida. Caso ele vença, eu ficaria bem surpreso, seria muito foda. Mas eu não acho que ele vai vencer. Pelo menos serve como uma amostragem dele pro futuro. Porque, pelo que aparenta até o momento, o Tsolov não vai tomar o lugar dele ainda em 2027. Então ele vai ter mais um ano para tentar se mostrar ali, vai se basear nesse resultado que ele teve na Red Bull e tentar conseguir alguma coisa para 2028. Mas essa é a grande oportunidade do Lawson se mostrar pro mundo. E por conta disso, o Dominó puxa mais uma pecinha. Tsunoda, Yuki Tsunoda, que estava bem apagado, meio sumido ultimamente, ganha uma oportunidade também, assim como o Lawson de se provar, e uma oportunidade talvez até mais importante do que a do Lawson na Red Bull, porque o Lawson pelo menos ainda tá correndo, ele tá se mostrando todo final de semana. O Tsunoda não tem isso. Ele não tava tendo isso, ele era reserva da Red Bull. Nem treino livre ele poderia fazer porque não é novato mais. Sabe, ele era reserva da Red Bull ali, e vai cumprir seu papel de reserva, vai substituir o Lawson na Vicarb. A questão aqui a situação do Tsunoda não estava nada legal, e não está nada legal ainda na Fórmula 1, né? A chance dele voltar pro grid em 27 é praticamente nula, pra falar a real, até o momento. Porque ele tinha um rumor até da Haas, mas pelo que a gente foi vendo nessas últimas semanas, né? A Haas parece que vai focar mais num piloto jovem, seja o Rafa, seja o Fornaroli, seja o Durham, qualquer um ali, mas mais entre o Rafa e o Fornaroli, né, que são os principais nomes hoje. Ainda vai ter um teste com os dois no final de agosto, no dia 30 de agosto, vai ter um teste com os dois em Portimão, exatamente, Portimão. Então vai ser muito decisivo para ver quem a Haas pode acabar escolhendo, caso eles decidam tirar o Ocon. E o nome do Tsunoda caiu no esquecimento, tanto que ele estava até negociando com a Meyer Shank na Indy. Ano passado já tinham esses rumores, eu lembro que eu até cheguei a comentar, fiz um vídeo sobre isso, mas o Tsunoda acabou optando por ficar na reserva da Fórmula 1, na Red Bull, para tentar conseguir mais uma chance na Fórmula 1 em 2027. E não ia aparecer. Então alguns sites já estavam falando que ele estava negociando com a Meyer Shank para conseguir uma vaga na Indy em 2027. E na mesma semana que esses rumores aparecem, essa vaga da Red Bull cai no colo dele, tendo essa chance de ouro, e eu falo que é mais importante por conta disso, porque nem vaga na Fórmula 1 tem, ele nem chance de se mostrar todo final de semana diferente do Liam, ele tem. E ele vai ter essa chance agora. Ele vai ter essa oportunidade de fato tentar entregar um bom resultado, de fato tentar terminar, fazer uma boa corrida, se ele conseguir, sei lá, já chegar e logo de cara classificar bem, chegar no Q3, pontuar logo de cara assim, chegando na Vicarb, isso pode acender um sinal, até mesmo da própria Haas, pra falar a verdade. Isso pode ser ruim pro Rafa Câmara até, pode acender o nome da Haas ali, falando tipo, porra, é verdade. Esse mano é bom, né? Porra, a gente quiser um piloto consistente, por que a gente não vai atrás dele? E qualquer outra equipe que esteja ali em busca de um nome em potencial. Sei lá, se o Alonso realmente sair da Aston Martin, por exemplo, que eu não acho que vai acontecer, mas caso aconteça, a Honda, que não tem mais contrato com o Tsunoda hoje, poderia falar, porra, traz ali ele, a gente faz um contrato novo com ele, puxa de volta, ó, tá indo bem, a gente tá na merda por enquanto, chama o Tsunoda que ele resolve, ele vai pelo menos ser consistente pra gente. Pode aparecer essa oportunidade em alguma outra equipe, tá ligado? Que não tava aparecendo ali pra ele.
Assim, o melhor remédio sempre vai ser correr. Correr já salvou a carreira de muito piloto. O Checo é um exemplo disso, que iria ficar sem vaga, venceu aquela corrida caótica da Racing Point e conseguiu ir pra Red Bull. Você tinha não, na verdade ele não ia ficar sem vaga, né? Mas aquilo salvou a corrida dele. Eu tô confundindo com a questão do Hülkenberg, que não tinha vaga, fez umas corridinhas ali substituindo na Racing Point Aston Martin e voltou pra Fórmula 1. O Lawson mesmo é o grande exemplo disso. Ele não tava nem sendo considerado pela Red Bull, substituir o Ricardo, tá aí hoje pilotando a Red Bull na próxima corrida, tá ligado? Correr salva carreiras. Essa é a questão. Correr salva carreiras. Então, ter a oportunidade de correr é algo que vai salvar a carreira. Pode salvar, não que vai. Pode salvar a carreira do Tsunoda. Inclusive, é uma das grandes questões do Drogovic, né? Ele nunca nem teve essa oportunidade na própria Aston Martin quando o Stroll lesionou o punho. E até muito se falava, né? Dele nem do Stroll sabendo que não queria deixar o Drogovic correr pra não ter nenhuma pressão sobre o Drogo fazer alguma boa corrida eventualmente e, sei lá, cair pressão em cima do Stroll. Não que fosse ser trocado de jeito nenhum, porque o pai dele é o dono da equipe, mas... Assim, o Drugo ou qualquer outro da Fórmula 2 que não teve chance, o Theo Pourchaire, etc. Qualquer piloto campeão, o Fornaroli mesmo, qualquer piloto campeão da Fórmula 2 que não teve chance, é muito difícil de julgar, porque eles não correram. Então, se você não sabe de fato se eles teriam uma oportunidade, se eles fariam uma boa prova. Porque correr é algo que salva a sua carreira. E o Tsunoda vai ter isso, vai ter mais uma oportunidade. É algo que ele vai dar vida, vocês podem ter certeza disso, e eu acho que ele vai fazer uma boa corrida. Pra mim, o Yuki tem nível de estar na Fórmula 1, pra mim ele é um piloto que tem total capacidade de ser um ótimo piloto de meio de pelotão para alguma equipe que precise de um pontuador consistente, porque ele era isso na Vicarb. Ele era um piloto que pontuava consistentemente na Vicarb. A imagem dele na Red Bull queimou demais, destruiu o nome do Tsunoda na Fórmula 1, como fez com quase todo mundo que passou nesse carro, mas o Tsunoda, ele é alguém que, quando estava na Vicarb, pontuava com frequência, chegava no Q3 com frequência e fazia um ótimo trabalho. Então, eu genuinamente acho que ele vai fazer um bom trabalho e pelo menos tentar reacender essa discussão para conseguir alguma vaga na F1 em 2027. Mas, tá aí, cobri todos os assuntos, fui um pouquinho mais rápido em tudo para poder englobar no mesmo. Tem vídeos aí pra essa semana, então se inscreve no canal. Eu nunca falo pra se inscrever nos vídeos desse canal. Se inscreve aí, clica no se inscrever. Tem gente que vê os vídeos aí quase todo dia e não é inscrito, gente. Eu vejo nas estatísticas lá, tem espectador recorrente que vê vídeo todo dia e não é inscrito, cara. Como que pode? Se inscreve aí. Vai ter vídeo essa semana ainda do cancelamento do GP de Singapura e... que mais que eu falei que eu ia fazer vídeo? Eu falei que ia fazer algum vídeo. O que eu falei que ia fazer vídeo? Da briga judicial da Red Bull com a Alpine pelo pódio de Mônaco. Tá aí, tá aí.